Oi, eu sou a Dé e eu vou te contar como é que foi o final de semana da Fórmula 1 na Austrália. A gente teve a terceira de 23 corridas. Como que é o circuito? Ele é o terceiro circuito mais rápido, ficando atrás só de Jeddah e Monza. Ano passado ele passou por algumas modificações que fez com que ele ficasse com curvas mais rápidas. A FIA trouxe algumas atualizações, então as linhas do grid de largada foram aumentadas em 30 centímetros, depois da penalização do Ocon, do Alonso nas últimas duas corridas, e muitos pilotos ficaram fora dali das dimensões do grid nas últimas corridas, então decidiram aumentar. E também ela proibiu que os mecânicos comemorassem nas grades a vitória das equipes. A regra existe no Código Esportivo Internacional e que serve para todas as categorias e cabe à direção de provas decidir se eles vão acatar ou não. Como a Red Bull vinha exagerando nessas comemorações, eles decidiram proibir. E olha que interessante, o Hamilton é o primeiro piloto a fazer 200 largadas com o mesmo time. Primeiro treino. Não é novidade que a Red Bull foi protagonista nesse treino, mas o que surpreendeu foi que a Mercedes apareceu. Hamilton ficou em segundo. Olha só, a gente teve duas bandeiras vermelhas. A primeira por conta da falha do GPS das equipes, então os engenheiros não conseguiam ver onde os pilotos estavam na pista. Então, se eles estavam fazendo uma volta devagar e vinha algum piloto com volta rápida, eles não conseguiam falar, sai do traçado porque fulano tá vindo. Não conseguiam, então decidiram parar ali 5 minutinhos parados e tudo foi corrigido. E a segunda bandeira vermelha foi bem no final do treino, então aí já acabou, porque o carro do Sargent apagou. Terminou com Verstappen, Hamilton e Pérez. Segundo treino. Esse treino meio que não teve. Ele começou no seco e terminou no molhado. Alonso marcou o melhor tempo e assim ficou. Alguns pilotos saíam, davam algumas voltas na chuva, voltavam para o box, testavam pit stop, mas nenhuma emoção. Ficou Alonso, Leclerc e Verstappen. Terceiro treino. Verstappen já marcou o melhor tempo, mas quem não teve sorte foi o Pérez. Teve vários problemas no carro, ficou um tempão no box e quando saiu pegou muito tráfego e foi difícil fazer uma volta rápida. Mas foi mais competitivo ali, os 12 primeiros estavam no mesmo segundo. Terminou com Verstappen, Alonso e Ocon. Classificação: Q1. A gente teve uma rodada do Sargent, mas ele voltou para a pista. E o impressionante foi que o Pérez acabou indo para a brita e acabou a classificação para ele. Ficou em último. E isso gerou bandeira vermelha. No final, voltou da bandeira vermelha, foi tudo ok. E quem saiu? Piastri, Zhou, Sargent, Bottas e Pérez. Q2. Norris deu uma errada, mas não foi tão rápido que nem o Pérez, ele conseguiu sair das britas e voltou para a pista. E o Gasly teve um bom desempenho. E o Hülkenberg conseguiu passar por Q3 e o Magnussen não. Então, será que o Hülkenberg está desestabilizando ali o Magnussen? Quem que saiu? Ocon, Tsunoda, Norris, Magnussen e De Vries. Q3. Alonso tinha marcado o melhor tempo, seguindo de Sainz e Leclerc. Então, Ferrari aparecendo. E aí vem o Hamilton e passa todos eles. Fica em primeiro. E por 9 milésimos de segundo, o Verstappen vem e toma o primeiro lugar do Hamilton. Na última volta, todos melhoram ali o seu tempo e o Russell, que estava em quinto, pula para segundo. Então, como é que ficou o grid para a corrida? Verstappen, Russell, Hamilton, Alonso, corrida. Essa definitivamente foi a loucura. A loucura. Vou te explicar. Bottas e Pérez largaram do box porque eles fizeram modificações proibidas em parque fechado. Ok. Como é que foi a largada? Russell, na primeira curva, já toma a liderança do Verstappen. Alonso quase tomando a posição do Hamilton. Na terceira curva, Hamilton passa o Verstappen, ficando em segundo. Nessa hora, o carro do Leclerc vai para as britas. Acabou a corrida para ele. E aí, bandeira amarela, safety car. Mas por que ele saiu? Ele foi tentar ultrapassar o Stroll e iam ficar 3 carros na pista. E estava chegando na curva, não tem espaço para 3 carros e não tinha o que o Stroll fazer.
Então, a roda traseira do Leclerc tocou na dianteira do Stroll, isso fez com que o carro rodasse e saísse da pista. Volta 3, acaba o safety car e a Mercedes na frente. Verstappen ele não consegue passar o Hamilton mesmo de asa aberta, porque o Hamilton também estava de asa aberta, pegando o vácuo do Russell. Volta 8, Albon perde a traseira sozinho, vai para as britas e fica um tiquinho para a pista, quase que o Hülkenberg bate nele. Isso faz com que várias britas fossem para a pista. E aí, bandeira amarela. Russell já corre para o box trocar os pneus. E nisso veio bandeira vermelha, ou seja, Russell deu a sua posição de graça. Relargada na volta 10, quase todos de pneus duros, porque a estratégia era mais sem nenhuma parada. Relargada meio confusa ali, porque não sabia se o Hamilton ia fazer relargada na pista, então sai o safety car e ele mesmo dá o toque para relargar, ou se ia ser no grid de largada. E aí, lá no pelotão, lá atrás, deu uma confusão, porque deu um passando o outro sem querer, porque um parou e o outro não tinha que ir, porque senão ia dar uma confusão maior ainda. E no final, a relargada foi no grid de largada. Primeira relargada do dia, Hamilton consegue segurar a posição para o Verstappen, Alonso e Stroll logo em seguida e Gasly em quinto. Foi na mesma curva, o De Vries esparrama um pouco para o lado, passa por cima da roda do Ocon, mas não acontece nada, ele consegue continuar, ok. Na volta 12, o DRS foi liberado, Verstappen passa o Hamilton de passagem. Volta 13, teve ali uma batalha pela quarta colocação entre Gasly, Russell e Stroll, a Mercedes consegue passar o Alpine e fica em quarto. E o Pérez, que largou lá em último, tá remando para subir o pelotão. Volta 18, o carro do Russell começa a pegar fogo. Entrou o safety car virtual, porque ele parou bem na saída do box, então ficou fácil para tirar o carro. O Verstappen abrindo uma diferença cada vez maior do Hamilton e o Alonso chegando no Hamilton. Quando o engenheiro do Hamilton falava que o Alonso estava chegando, Hamilton dava uma melhorada no tempo, porque ele estava conservando o pneu até o final da prova. Metade da corrida, como é que tá? Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz e Gasly. Alonso continua pressionando ali o Hamilton e aí ficou alternando entre a melhor volta entre Verstappen, Hamilton e Pérez. E o Pérez passando muito, subindo cada vez mais. Volta 48, Verstappen dá uma errada ali, trava as rodas dianteiras, ele vai para a grama, mas como estava uma diferença ali de 8 segundos do Hamilton, isso não influenciou em nada na corrida. Batalha entre o Hülkenberg e o Norris. O Hülkenberg não deixava o Norris passar. Teve uma hora ali que o Norris estava passando, o Hülkenberg deu uma errada no traçado e aí não teve jeito. Norris passou e ficou em oitavo. Volta 53. Magnussen aparece com 3 pneus. Adivinhem? Bandeira amarela, safety car. Mas por que ele estava com 3 pneus? Porque ele simplesmente bateu no muro. Não teve problema com o carro, ele simplesmente bateu no muro. Como ficaram alguns detritos de pneus na pista, adivinhem? Bandeira vermelha, isso na volta 56. Volta 57, segunda relargada. No grid de largada. Na primeira volta, tudo aconteceu. Carro saindo para a brita, um tocando no outro, bandeira amarela e aí bandeira vermelha. E do nada aparecem 2 Alpines no muro. O que aconteceu? Sargent e De Vries foram para as britas, acabou a corrida para os dois. Sainz tocou no Alonso, o Alonso rodou. Pérez passa na brita, mas foi ali perto da pista e conseguiu sair pela grama. Gasly foi um pouco para fora e quando voltou não viu o Ocon. Bate na roda traseira e os dois vão para o muro. Demorou para voltar da bandeira vermelha porque a direção de prova estava decidindo como que iam relargar. Os pilotos não tinham completado uma volta, então eles iam relargar do jeito que estava lá no grid de largada, que eles fizeram a relargada, ou do jeito que parou da bandeira vermelha. No final, decidiram relargar como estava no grid de largada, porque eles não completaram uma volta. Relargaram do box, atrás do safety car,
e ninguém pôde ultrapassar ninguém. Terminou com Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz e Stroll. Mas Sainz recebeu uma penalidade de 5 segundos com o toque no Alonso e ficou lá atrás, em 12º. Então, de quarto para 12º. Essa foi a corrida mais emocionante da temporada. E o Piastri, que é o único australiano no grid pilotando, porque tem o Ricardo ali como reserva, fez uma boa corrida, fazendo ultrapassagens interessantes e no final terminou em 8º. Então, vamos ver se a McLaren está reagindo, né? Agora ficaremos órfãos da Fórmula 1 até o final de abril, que a gente volta com a corrida do Azerbaijão. Tchau, nos vemos!